Hoje a gente tem um assunto que a gente ama falar, né, Helenisa? A gente ama falar sobre isso e fala muito, muito, muito sempre. Então a gente vai conversar sobre a humanização, levando em consideração o aspecto do bebê. Ainda mais se a gente leva em consideração que todo o processo do parto, que vivenciar tanto o parto normal como uma cesárea, o motivo de tudo isso é a gente ter um bebê saudável nos nossos braços, né, Helenisa? E aí eu quero só que você contextualiza um pouquinho para a gente como que era, então, toda essa assistência, essa vivência antes dessas políticas de humanização, para depois a gente falar o que é humanização para o bebê. Então, né, Ju, a parte da pediatria, a assistência ao recém-nascido, ela sempre foi muito focada em garantir a viabilidade de respiração, de funcionamento cardíaco. As políticas sempre foram, né? A gente tem aí, a gente chama de reanimação neonatal, a gente tem cursos. Isso é importante que todo profissional que vá assistir ao nascimento, ele tenha o curso, ele seja habilitado, que toda a equipe seja habilitada, porque a gente tem que tomar atitudes incisivas, decisivas, para garantir aí a vitalidade nessa transição de vida intrauterina para a vida extrauterina. Então, o bebê ele passa por muitas transformações aí, né, muitas mudanças metabólicas, né? Então, o coração que lá no útero, ele batia só para jogar o sangue que vinha do cordão umbilical para o resto dos órgãos. Então, assim, ele não tinha tanto a função de trazer o sangue com oxigênio do pulmão, mandar para os órgãos e levar o sangue, né? Ele não tinha muito essa função tão importante. Aí, a partir do momento que o bebê nasce, ele precisa fazer tudo isso e o pulmão que não respirava o oxigênio dentro do útero, ele passa a ter que respirar, isso em fração de minutos, segundos. Então, tudo isso é de extrema importância que a gente tenha um profissional habilitado para auxiliar caso essas mudanças não aconteçam dentro do fisiológico e a gente precisa auxiliar. A gente focou muito nisso e priorizou essa questão e todos os bebês eles passavam então a nascer e ser levados para um berço aquecido, a uma fonte de calor radiante que a gente fala. Tanto é que nos berçários, nos serviços, né, de nascimento, sempre tem um berço com como se fosse um exaustor em cima, que é uma fonte de calor. E o bebê era levado para lá, e aí, então, tinha que tirar todo o líquido do nariz, tinha que tirar da boca. Era comum a gente fazer aspiração das vias aéreas, né? Isso dentro desse protocolo, a gente coloca, posiciona o bebê na fonte de calor radiante, deixa a via aérea pérvia e aí aspira para tirar todo o líquido, para não deixar esse bebê então sufocar. E aí às vezes a gente tinha o hábito de enfiar a sondinha até o estômago para ver se o estômago era permeável, né? Se não tinha estenose, atresia de esôfago, de não ter formado todo o trajeto. Então já fazia uma avaliação e enfiava tudo até o estômago. Aí já tirava aquele líquido amniótico que o bebê deglutiu durante a gestação do estômago, com a ideia de que aquilo ali era fonte de engasgo, fonte de vômito, então ele tirava para prevenir que o bebê engasgasse. Já introduzia a própria sonda, depois de fazer isso no ânus, para ver se o ânus era pérvio, se não tinha fechado o canalzinho para sair o cocô. Então, o bebê nascia e ele já passava por tudo isso assim que ele nascia, para depois Rapidamente, né, Helenisa? ele ser levado para a mãe, né? E muitas vezes, na correria, por ter muitos bebês nascendo, não ter disponibilidade de tantos profissionais, acontecia desses bebês, então, eles serem pesados, medidos, eles só davam um oi para a mãe, tipo, a mãe só via o rostinho do bebê e já era levado para esses serviços, já vestia, já deixava esse bebê embaladinho, no berço, ele já ficava lá e ele só ia ficar com a mãe quando a mãe fosse pro quarto. Que aí, principalmente se for uma cesárea, era 3 horas depois, né? Quando passava o efeito da anestesia, que a mãe podia mexer. Então, esse bebê, ele passava todo esse processo de transição, de transformação, de mudança, sem estar em contato com as figuras que são mais importantes, com as figuras de apego, o pai, a mãe, né? Então, sempre foi priorizado isso e acabou-se, então,
que a gente perdeu muito, né? Então, E aí. Helenisa fala assim, o nascimento então era em casa, era o nascimento que era centrado na família, na mulher, que era assistido muito provavelmente por outras mulheres, né? E aí o nascimento ele foi trazido para dentro do hospital. Isso teve ganhos incontáveis do ponto de Sim. vista de segurança materna e também de segurança fetal, então melhoras dos índices mesmo de mortalidade e de morbidade, só que tirou todo o centro da mãe e o centro da atenção do bebê e colocou todo o centro de cuidado no médico, né? Então, assim, eu Sim. preciso a qualquer custo garantir que esse bebê fique bem e colocou-se todo esse ciclo de gestação e parto como um evento patológico e que Aham. precisaria sempre de grandes intervenções para garantir a saúde em todo esse processo, né? Uhum. Então, colocou todo mundo numa linha de produção e cheio de protocolos, e esses protocolos que vão ser feitos antes de levar em consideração, de colocar mesmo o bebê em primeiro lugar, né? Lembrando que o bebê está lá dentro do útero, quentinho, escutando toda a circulação da mãe, encolhidinho, num ambiente que a temperatura é agradável. Então, esse bebê nasce, já vai para um ambiente que a temperatura é mais fria, um ambiente barulhento, um ambiente que ele não reconhece. A gente sempre fala assim, né, Lenise, que tudo que foi feito em determinada época foi feito porque acreditava-se que aquela era a melhor assistência. Sim, né, Com as Ju? políticas de humanização, também não é assim, frescura de um grupo de mulheres ou frescura de um grupo de médicos, não é coisa de invenção da cabeça, né? Então, são políticas públicas reconhecidas pela Organização Mundial da Saúde e com base em evidências científicas, né? Então, toda vez a humanização, quando a gente vai definir, é isso: retomar o processo fisiológico do nascimento, sempre com um embasamento nas evidências científicas mais recentes. Então, mostrando que realmente essas práticas, desde o primeiro minuto de vida, com experiências positivas, têm impacto no bebê, não só naquele momento ali, mas para a vida deste bebê futura, que são os primeiros imprints, as primeiras experiências que esse bebê vai vivenciar. E que a gente, enquanto médico, enquanto obstetra, enquanto pediatra, enquanto enfermeiro, fisioterapeutas, doulas, todo mundo que faz parte desse processo tem que ter esse olhar de colocar como principal, como a chave de tudo isso, a mãe e o bebê, E o né? bebê. E que todas as Uhum. outras coisas que podem esperar, que seja então esperado para ser avaliado, né? Para a gente respeitar esses minutos iniciais que são tão importantes.